Fala, meus amigos, minhas amigas, boa noite pra todo mundo. Tá no ar mais um Resenha Aurinegra. E que fim de semana, que domingo, aliás, né? Que paz terrível que a gente tá vivendo. Maravilhoso. Depois daquela vitória contra o Náutico por 3-0. Aliás, quem diria que depois daquela derrota contra o Cianorte, que a gente tava numa sequência de derrotas, de vários jogos de. Vários, não, né? Mas alguns jogos sem vencer, porque a gente tinha vencido o Botafogo. Mas se não sem ser aquele jogo, a última vitória tinha sido, se não me engano, contra o Joinville, né? Pela Copa do Brasil, né? Então, a gente tava num momento ali desolador, assim, desanimado, com tudo, né? Com tudo envolvendo São Bernardo. E aí, contra o Náutico, foi aquela sapatada assim, do nada, que ninguém entendeu nada, né? De primeiro tempo 0-0 e aí no segundo tempo 3-0 assim, do nada. Que foi merecido, mas também contou com alguma sorte, né? Que teve um lance ali que o zagueiro do Náutico bobeou. Teve o terceiro gol que foi é, um chute ali que bateu nas costas de outro jogador nosso, que não lembro agora quem que foi. E aí a bola entrou pro gol, então matou o goleiro deles. Mas de qualquer forma, foi, né? Vencemos, foi merecido ali, né? O Náutico perdeu as chances deles e nós aproveitamos. E aí, né? Uma vitória que deu moral e também, querendo ou não, é importante também ressaltar que foram 2 semanas aí sem. Duas não, né? Foi uma semana sem jogo. Entre o jogo do Náutico e do Goiás, uma semana sem jogo da Sul-Sudeste. É, e isso também impacta também no rendimento dos jogadores, porque querendo ou não, a gente não tem sub-20, então muitos dos reservas estão jogando a competição e os reservas também jogam Série B. Alguns titulares, inclusive, que estão da Série B, estavam jogando a Sul-Sudeste. Inclusive foi tema aí do Catalá na entrevista dele, na coletiva. E, apesar de não concordar com o rendimento do time na Sul-Sudeste, eu acho que talvez também o time tava desanimado de jogar competição ali. E a gente também esperava mais, né? A gente esperava que o clube, além de jogar bem nessas partidas, não é jogar bem, de ganhar algum desses jogos, contra a equipe sub-20, por exemplo, do Novo Horizontino, contra, pô, o Cianorte, com todo respeito, pô, um time de Série D, o Sampaio Corrêa também, um time de Série D. E aí a gente acabou um rendimento muito abaixo. Inclusive essa semana tem jogo contra a Tombense, que deve sacramentar a eliminação do time, porque a gente precisa de uma. Mesmo que a gente ganhe, a gente pode acabar eliminado, porque tem uma série de combinação de resultados que a gente precisa para classificar. Então a gente tá eliminado, virtualmente eliminado. É aquela, sabe? E aí, enfim, a gente tem muito. E aí a gente fala da frustração nossa, porque a gente esperava mais do rendimento do time nessa competição, visto que a gente poderia conseguir um título e tudo mais, mas parece que as equipes também não quiseram ir com força total. Vamos ver nas semifinais aí, quando correr aí no mês que vem. Mas a impressão que dá é que eles não vão jogar com. é, não sei se vão levar a sério até mesmo, talvez uma final, eventual final, esses times aí. O que frustra a CBF, mas é uma competição nova e os times também que estão jogando não tem um elenco igual um time de Série A que joga o Brasileirão, joga Libertadores ou joga Sul-Americana e tem elenco para jogar tudo isso, né? Nossa realidade na verdade é diferente. A gente imaginava isso. Aliás, com muitos jogadores vindo, né? E de fato, até que a gente foi feita uma rodagem nos jogadores para no nosso Sudeste, no caso. Mas o time. Aí para mim pode ser culpa do Catalá, pode ser culpa dos jogadores, dos próprios jogadores que não estavam ali jogando o melhor, se entregando em campo. Mas enfim, foda-se a Sudeste. Né? Vamos falar da Série B então. É, mas eu disse tudo isso porque, querendo ou não, deu essa semana sem jogos da Sudeste, deu pro time, além da moral que ganhou lá em Recife, o time também dá uma pausa, porque tava tendo vários jogos aí de semana, e aí dá um respiro, poder focar nesse jogo aí contra o Goiás. E, enfim, contra o Goiás, cara, a gente vai falar aqui, vou falar melhor aqui. Mas, cara, eu gostei muito do time ontem. Não tô falando que a gente jogou o fino da bola, mas assim, pelo que a gente estava vendo aí nos últimos jogos e o que a gente viu ontem, pô, é de se animar, sabe? A gente poder acreditar em sonhar, né? Eu não digo sonhar em acesso, tá? Porque hoje a gente dormiu entre os 4 primeiros e ninguém tá entendendo nada. Ninguém entendeu absolutamente nada sobre isso.
porque o São Bernardo simplesmente, com 2 vitórias seguidas, e que semana que vem tem a Ponte, que é a nossa freguesa atualmente, assim, tá sendo um puta freguês nosso, que acho que a gente não perde pra Ponte, acho que tem uns 10 anos, e, mano, todo ano a gente tá batendo neles, ano passado esse ano no Paulistão, ano passado na Série C, ano retrasado, mano, teve um jogo também que foi um 3-3, se não me engano, lá no Moisés a gente sempre perdia deles, a gente teve um ano aí que a gente quase ganhou, esse ano a gente quebrou o tabu, né, e aqui no Primeirão é vitória atrás de vitória, então assim, se tem uma coisa que a gente tem que falar, das tantas coisas que a gente fala mal dessa digestão, uma coisa é, o bicho, com certeza existe um bicho contra a Ponte e contra o Guarani também, porque o São Bernardo sempre, assim, se entrega muito em campo nesses jogos. Talvez não seja tão estranho, e não precisa nem tão longe no raciocínio, por que será, né? Vocês sabem. É, Enfim, então assim, tô falando isso porque se a gente vence na situação hipotética, vencer a Ponte, 13 vitórias seguidas, a gente vai a 13, a gente pode pegar até ali um segundo lugar, né? Aliás, até um primeiro, né? Mas assim, já pensou que loucura? A gente já em terceiro é loucura. E ainda que hoje né, tem a última partida aí fechando a rodada. Mano, confesso que eu não lembro que jogo que é. Mas eu sei que é do Atlético. Ainda assim, um dos times que vencer não vai passar. Somente um pode passar o São Bernardo. E aí, o pior das hipóteses, a gente vai para quarto. Então a gente vai ficar entre os 4 primeiros de qualquer forma, né? Até no post que eu lancei aí hoje de manhã. Mas enfim, vamos falar desse jogo aí, né? O que a gente pode esperar do time aí nessa Série B. Porque assim, a gente tava adorando. Adorando não, né? Claro que não tava adorando, mas assim, eu falo assim que a gente tava num movimento assim pra tirar o Catalá. Eu não tô falando que ele agora é gênio, mas longe disso. Só dizendo assim que é, a gente falava tanto que tinha que ter uma renovação, uma mudança do Catalá. Será que às vezes faltava mesmo encaixar alguma coisa? Às vezes até tava ok o time e não tava rendendo porque o time perdeu confiança. E aí com esse resultado lá em Recife, o time meio que se encontrou. Porque tô falando isso porque assim, contra o Goiás, a gente viu um time diferente. Porque contra o Náutico o time foi bem, mas foi bem no segundo tempo. Talvez no primeiro tempo, que nem eu falei na última resenha aqui, não sei, muita gente não assistiu, mas é, pode ser que o time jogou de uma forma inteligente no primeiro tempo pra tentar desgastar o Náutico e segurar o empate. E aí no segundo tempo fazer alguma coisa. Jogar com calma. Não é aquele time que vai ficar os 90 minutos buscando contra-ataque. Vai jogar o primeiro tempo pra se defender até onde der, evitar tomar gols, então segurando ali um empate. Se acontecer alguma coisa, maravilha. Tanto é que o São Bernardo até chegou com uma bola na trave, o travessão, no primeiro tempo mesmo. Mas foi, eu acho, o único lance assim que o time chegou com perigo no primeiro tempo. E aí, na segunda etapa, o time começou a sair mais pro contra-ataque. O Náutico estava um pouco mais cansado e as coisas deram certo ao nosso favor. E aí, assim, contra o Goiás, foi diferente. E pra melhor, pelo menos ao meu ver, e eu acho que de muitos, porque eu vi muita gente comentando isso ontem no final do jogo, lá na arquibancada, que o time jogou bem os 2 tempos. No segundo tempo deu uma caída. Teve uma hora que o jogo ficou mais equilibrado, o Goiás foi mais pro ataque, deu uns perigos, a gente começou a achar que não viria aí a vitória. Mas a gente tava merecendo. Mas vou falar mais desse jogo depois da vinheta. Então, vamos tentar fazer isso aqui de forma breve. Eu falo isso muitas vezes e não acontece. Apesar que semana passada o programa foi quase 1 hora. Bateu 1 hora? Acho que bateu, não sei. Mas eu falei que não. é, eu nem falei nada que seria curto. Dessa vez eu tô falando e vai ser curto. Eu prometo, tá? Ó, aquele combinado de sempre. Deixa o like, se inscreve no canal, comenta no vídeo, compartilha também pra fortalecer. Porque a gente não ganha inscritos mais, pelo amor de Deus. E pouca gente tá assistindo aqui. E depois eu ainda preciso parar e rever aqui o resenha, porque acho que talvez o formato não tá interessante. Eu sei que vocês querem ver convidados, querem ver outras pessoas para falar também, mas eu tenho que correr atrás disso e isso acaba sendo melhor na live, né? E para mim live é complicado de fazer, enfim, preciso me encontrar melhor, questão também de trabalho, e aí fica ruim um pouco para mim eu ficar fazendo isso aqui ao vivo, né? Eu sei que vocês preferem ao vivo, mas enfim, vamos lá. Combinado aí para vocês deixarem o like, comentar aqui no vídeo e bora para a vinheta e falar aí desse mais uma grande vitória. Boa pra salvar o São Bernardo! Dali, 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 Bedu!
São Bernardo! E o São Bernardo numa temporada estrelada para ficar marcado para sempre na história. Vencemos o Goiás, que no começo da Série B começou, não digo com tudo, né? Mas começou bem o campeonato. E eu coloquei na tier list como um dos favoritos ao acesso. E ainda pode ser, embora assim, é que a gente tava falando até ontem lá, depois do jogo. A gente não tá vendo até agora na Série B um time muito à frente. É só ver o próprio São Bernardo, tá em terceiro, né? Apesar que o Criciúma parece um time bem interessante. O próprio Fortaleza, que venceu a gente, mas vamos combinar também que o time do Fortaleza também não foi nada demais contra a gente. Mas assim, a Série B também a gente não vai ver também um time assim que vai ser tão acima, que vai jogar bem todo o jogo. É um campeonato de 38 rodadas. Pra nós também é novo. Então a gente também vai entender também, entender jogar. Quando a gente jogou a Série C nos últimos anos, era diferente, porque era para a realidade do Paulistão, porque já era um campeonato de 19 rodadas na primeira fase. O Paulistão a gente está acostumado com 12, agora são 8 rodadas. Mas é uma realidade mais recente que era de 12 rodadas aí por muitos anos. A gente jogou um campeonato longo assim, de 19 rodadas, igual a Série C, lá em 2011, 2013, no Paulistão, né? Que o formato era diferente, o campeonato era muito maior de times, né? Em número de times. Durava muito mais tempo. Os estaduais antigamente, né? Então, a gente chegou a pegar essa era ainda, né? Depois ali para 2015, 2016, o campeonato começou a se remodelar e aí diminuiu drasticamente. Drasticamente nem tanto, né? Mas o formato mudou muito, né? E aí, porque antes era pontos corridos, né? A primeira fase, né? E aí depois seguia pro mata-mata. E aí na Série C a gente enfrentou de novo né, a mesma questão. Como o Paulistão era um campeonato também novo pra gente e a gente era ainda muito novo no futebol, a gente tava. Tudo ali era novidade. Hoje, o que era novidade era jogar a Série C. Mas o campeonato de 19 rodadas a gente já tinha jogado lá atrás. A diferença grande é que é um campeonato brasileiro e tudo mais. Só que agora na Série B é muito maior a diferença, porque são 38 rodadas. E não existe essa de mata-mata, a menos que a gente fique em terceiro, quarto, quinto ou sexto. Hoje a gente estaria jogando esse mata-mata aí do acesso. Então, esse playoff, né, que a gente fala lá pra subir. E aí, enfim, a gente tem esse novo, esse novo campeonato pra gente entender, tanto os torcedores quanto o próprio clube, a diretoria, a comissão, os jogadores. Os jogadores nem tanto porque eles estão acostumados, já jogaram por outras equipes. A Série B, eles já atuaram lá, né? O próprio Catalá também, já dirigiu o time de Série B e tal. Mas eu digo num contexto assim, entre todos ali, né? Porque tem muitos ali que estão trabalhando junto por muito tempo no São Bernardo. E eles estavam na Série C e não pegaram. Alguns até na Série D mesmo, né? O Júnior Oliveira tá na Série D. O Alex tá desde a Série D. É bizarro pensar isso, né? E quem mais? O Salustiano. O Salustiano, teoricamente, sim. O Elder também. É porque o Salustiano chegou a sair de São Bernardo. Mas ele jogou as 13. Atuou nas 3 divisões pelo São Bernardo. Né? O Romisson, eu acho que também, porque ele chegou pra Série D em 2022. Inclusive, eu vou falar dele aqui e bem, hein? E não é absurdo, não vou falar aqui pra puxar saco. Não é assim, vou falar por meme, é real. E muita gente falou isso também ontem no jogo. E. Enfim. Então, assim, a gente tem que acostumar com um campeonato novo, é um campeonato longo, e vai ter altos e baixos, lembrando isso. Não significa que a gente vai ganhar 3 jogos seguidos, se acontecer de vencer a Ponte domingo, e aí a gente vai aqui virar um foguete. Não tem como. Uma hora esse foguete vai acabar o fogo, a gasolina, o que quer que seja. E esse time vai dar uma caída em algum momento, né? Não existe isso, o time vai decolar assim. Em algum momento ele vai perder ali, vai perder pontos, o time pode acabar ali, não digo se perder, né? Mas assim, ficar num momento um pouco ruim, mas se esse momento ruim ele continuar na parte de cima da tabela, é ótimo, né? Então, a gente. É claro que eu sempre falei aqui, eu não acho que a gente tem que ficar pensando em subir. E embora a gente tá vendo o nosso time lá em cima, é muito legal, muito gostoso. Mas a gente tem que ter pé no chão, que o nosso primeiro obstáculo é alcançar os 45 pontos, né? Que é não cair. E, e aí a gente já alcançou os 10 pontos. Vamos dizer que a gente tem 4 etapas. Ou 5, vai. É... Não, vamos colocar 4 etapas aqui. Das 4 etapas, vamos falar que praticamente uma a gente já concluiu. Em 6 rodadas.
né? Agora a gente tem que, vamos supor, vencer a Ponte, a gente tem ali um jogo contra o Londrina que talvez pontuar fora seria interessante, mas vai ser difícil lá, né? Vai ter jogo contra o Atlético Goianiense, que é complicado. A gente joga contra o América aqui, né? Quem sabe agora esse fato de ter vencido em casa, que eu acho que estava também sendo ruim para os jogadores também, né? Meio que um peso ali, por mais que não tenha a pressão da torcida ali, porque infelizmente o estádio não tá cheio, de eles sentir um peso assim de não vencer, a pressão de não vencer em casa, mas o resultado em si, os números sim dão esse sentimento para eles, né? Eles estão acompanhando, eles estão ali no dia a dia e sabem que o time tava a jogos sem vencer em casa, né? Inclusive, a gente jogou. Cara, eu não fiz as contas de quantos jogos em casa, mas eu tava vendo aqui ontem à noite na hora de fazer a publicação, a gente venceu apenas a terceira partida em casa. E aí vou relembrar assim, alguns jogos desse ano que a gente teve. Pode ser que eu acabe falando todos, mas a gente venceu o Capivari na estreia, em casa, né? Lá em comecinho de janeiro. Aí a gente empatou com o Noroeste, perdeu no Mundial de 4-0. A gente perdeu pro Corinthians. Eu tô achando que a gente jogou mais alguma partida em casa. Ah, não, são 4 jogos em casa. Então realmente foram 4 jogos. Vencemos o Capivariano, perdemos do Mirassol e do Corinthians, e empatamos com o Novo Horizontino, com o Noroeste. Na verdade foi o contrário, né? Uma vitória, um empate e 2 derrotas seguidas contra o Noroeste e Corinthians. Aí veio dois jogos pela Copa do Brasil. Não perdemos, mas só vencemos uma, que foi contra o Atlético da Bahia, uma última vitória em casa. Há 2 meses, porque a vitória contra o Atlético da Bahia tinha sido em 25 de fevereiro, e a gente venceu ontem, dia 26, o Goiás. Então, foram 2 meses sem vencer em casa, e não é que a gente não fez muitos jogos em casa, a gente jogou depois contra o Ceará na Copa do Brasil e não ganhamos. Não vencemos, não, perdemos pro Operário e Fortaleza na Copa do Brasil, perdemos pro Cianorte e empatamos com o Sampaio Corrêa na Sul-Sudeste. Então, se não me engano, foram 5 jogos até esse jogo contra o Goiás. Então, fazem as contas aí, né, de quantos jogos a gente fez em casa nessa temporada. E foi somente a terceira vitória em casa. Coincidentemente, um por campeonato. Um no Paulistão, um na Copa do Brasil, um pela Série B. E tá faltando uma na Sul-Sudeste, né? Que eu não sei nem se vai vir a gente não terminar o campeonato sem vitória seria vergonhoso, né? Pelo menos vencer contra o Caxias, e que vai ser logo na última rodada. Enfim, gente, e aí, então, esse é nosso desempenho em casa. Então, querendo ou não, esses números já dão um peso pro elenco, independente de pressão, sabe? É claro que eles vêm aqui nas redes sociais, a gente criticando e tudo mais, expondo isso, então eles acompanham, alguns não, alguma parte sim, e aí acaba sendo, querendo um incômodo pra eles, né? Eles que são o motivo disso, né? Eles, o Catalá e tal. E aí, ontem veio a vitória, né? E que eu tava falando aqui no começo dessa edição, diferente do jogo contra o Náutico, dessas últimas vitórias, vamos colocar por vitórias. Quando a gente bateu o Náutico, a gente foi bem no segundo tempo. Quando a gente ganhou do Joinville, a gente não jogou bem nenhum tempo. A gente dominou um pouco mais a partida, mas também era uma diferença de elenco muito grande, né? Mesmo fora de casa, e depois ali a torcida fazendo uma pressão, mas ainda assim a gente tinha mais time, mas a gente não fez uma grande partida. Contra o Atlético não foi bom, né? Teve algumas partidas que, mesmo a gente não vencendo, a gente fez tipo, contra o Ceará, a gente fez um bom segundo tempo e tal. Mas pegando só as vitórias, a gente não fez bons jogos, né? Assim, tirando o segundo tempo contra o Náutico, como eu falei aí pra vocês, e alguma outra exceção. E aí, se for mais atrás, aí vai lá pelo Paulistão. Então, mas se for lembrar também, a gente venceu pouco, né? Contra a Ponte, a gente não jogou bem. Pô, a gente venceu pouco jogo na Paulistão, né? A gente venceu 2 jogos. Eu tô tentando lembrar de outras vitórias aqui, galera. Não tô lembrando, não. Tô lembrando contra o Capivariano, contra a Ponte. A gente só venceu 2 jogos. Porque a gente empatou com o Noroeste, perdeu do São Paulo, perdeu do Corinthians. Perdeu do São Paulo, perdeu do Corinthians, perdeu do Novo Horizontino, perdeu do Mirassol, empatou com o Bragantino, empatou com o Noroeste e venceu 2 partidas. Assim, a gente venceu pouco esse ano. Por isso que a gente pediu fora a Catalá, né? Então, é claro que naturalmente a gente vai vencer mais jogos do que no Paulistão, porque são muito mais rodadas, né? Mas é bizarro pensar que em 8 jogos no Paulistão a gente tinha vencido 2 jogos, e nessa Série B a gente já conseguiu vencer 2 jogos em 6 rodadas. É claro que a gente tinha conseguido isso também antes lá no Paulistão, mas eu quero dizer assim, né? Fazendo uma comparação assim meio imprópria, mas assim, só pra mostrar que a gente tá tendo um começo de campeonato
muito melhor do que a gente teve um campeonato no Paulistão, sabe? O que a gente pode, então, começar a esperar mais. A gente tá muito preocupado com esse time aí. Claro que essas vitórias também não podem mascarar também. A gente tem, é só ver as estatísticas como eu acabei de falar aqui pra vocês. Tem ainda muita coisa a ser melhorada. Mas o que eu quero dizer aí, que esse jogo contra o Goiás, finalmente foi um jogo que a gente jogou bem os dois tempos. É claro que meus companheiros aí de resenha que estão sempre aqui comigo, Nakamura, Fabiola, Rubens, Marcelo, enfim, outros aí que eu não vou acabar me esquecendo aí, me desculpe. Mas eu quero ver o que vocês têm a dizer aí. Porque a gente. Ao meu ver, eu acho que a gente fez um bom jogo. Tá falando contra o Sanercir, né? Torcedores que acompanham o Bernou aí desde sempre, das antigas aí. O nosso tio aí, amigo do meu grande amigo aí, Pousa. E a gente tava trocando essa ideia no final do jogo. E ele, que é um cara muito crítico, aquele amendoim ali, falou: realmente, o São Bernardo fez um bom jogo hoje. Foi um bom jogo. A gente viu o time indo muito pro ataque, tomando as ações do jogo, né? E dominando sim a partida. Teve um momento ali que o Goiás começou equilibrou ali a partida. Um pouco no primeiro tempo, no segundo. É claro, também a gente contou, não vou dizer com sorte, porque teve muitos méritos ao Alex. Inclusive ontem, dia do goleiro, e aí ele fez uma puta defesaça, que ele acertou o canto. Ele foi certeiro na cobrança, o Anselmo Ramon lá desperdiçou. Ele bateu no canto e o Alex acertou direitinho. E ali deu muita moral pra gente, porque a gente ia ter que buscar ali uma situação de empate e ia ficar muito mais difícil pra nós. Então, a gente conseguiu evitar ali o gol do Goiás. E que foi também um pênalti bobo, que mais uma vez o São Bernardo cometeu pênalti, né, nessa Série B, né? Não sei o que acontece com esse time, que não consegue enxergar a grande área e faz uma falta ali nela. Mas, enfim, apesar desse vacilo, a gente viu um time muito bem postado ali em campo. E eu não quero dar o braço a torcer pro Catalá, mas parece que o time tá se encontrando. E aí eu não sei se isso é mérito de comissão, do técnico, ou dos próprios jogadores que ali ganharam aquela moral e viram que essa forma de jogar tá dando certo. É muito cedo pra dizer também, a gente venceu 2 jogos, vamos ver contra a Ponte e tudo mais. Porque também o primeiro tempo, porque uma coisa também que dá pra ser criticado também desse time é que também o time perdeu muitas chances, né? A gente chegou no gol várias vezes e a gente, enfim, perdeu muitas chances de gol. Eu tava até aberto aqui meu celular aqui as estatísticas da partida, e que o time que a gente, assim, assim, perdeu muitas chances de gol e, enfim, pô, não tô achando aqui a estatística, é sacanagem. O, mas enfim, e aí assim, a gente poderia ter sido passado menos sufoco, sabe? A gente poderia ter sofrido menos, porque, enfim, a gente, como posso dizer, ah, mano, a gente, é notório, a gente chegou muitas vezes no gol do Goiás e o tempo foi passando, os gols não foram saindo porque não dá nem pra falar que foi só um mérito do Goiás, do goleiro, da defesa. Embora o Goiás tenha um puta goleiro que é o Tadeu, que tá até hoje lá no Goiás, né? Muito experiente lá, ídolo lá dos Esmeraldinos. Mas assim, a gente vacilou demais ainda assim, com muitos lances, né? Agora eu achei aqui as estatísticas. Ó, tudo bem que o Goiás chutou mais ao gol, foram 15 chutes contra 11 nossos. E eles chutaram mais vezes ao gol do que a gente. Mas ainda assim a gente chutou 11 vezes ao gol. E a gente teve mais posse de bola, a gente foi mais vezes pro ataque aqui, né, nas estatísticas. Mesmo assim, a gente só conseguiu fazer lá no finalzinho. Mas futebol é isso, Série B é isso, é um jogo difícil contra uma equipe que eu ainda acredito que pode ser um candidato a subir. É um time que bateu na trave ano passado, de um time de camisa e tradição aí, e com dinheiro, vamos dizer assim, para disputar, para estar lá entre os principais times na disputa do acesso. E querendo ou não, batemos então uma equipe uma equipe interessante. Ainda que eu acho que não vi muito isso do Goiás ontem em campo, como eu falei, é um campeonato longo, então a gente pode ver um Goiás evoluindo lá na frente. Que começou bem, tomou 2, aliás, perdeu 3 jogos seguidos agora, né? Inclusive, não à toa, o time agora tá lá embaixo, quase na zona de rebaixamento. Mas é muito de se imaginar que o Goiás possa novamente subir, porque é um campeonato que vai ser assim aí ao longo do ano, né? Ao longo do tempo do campeonato aí, das rodadas. Mas vimos um bom jogo. Gostei muito do primeiro tempo. Acho que a gente chegou muitas vezes ao gol do Goiás,
perdemos muitas oportunidades também, mas gostei da partida. E no segundo tempo, achei o time deu ali uma cansada, e aí acabou ali permitindo muito espaço do Goiás, mas o time foi muito para depois foi foi muito bem ali em alguns momentos, teve uns lances ali que aí foram entrando alguns jogadores, que aí, né, até relembrar aqui pra vocês, né? Foi o Alex Alves, o Pará, o Rodrigo Ferreira do outro lado, o Elder e o Augusto, que já mostrou que essa é a zaga titular, né, até agora. Aí tivemos ali no meio campo o Dudu Miraima, o Marcão, o Romisson, o Marcão jogou no lugar do Foguinho porque estava suspenso, né? Então o Marcão que foi o volante. Não gosto muito dele, mas eu acho que ele não comprometeu muito ontem. O Dudu fez uma partida boa, acho que foi uma partida ok da parte dele. Buscando ali algumas alternativas ali, né? Antes a gente viu um meio campo muito travado ali, ali, que não conseguia criar, sabe? Eu sei que vai ter jogos que a gente vai acabar vendo isso, mas ontem eu gostei muito do meio campo. E o que me mais surpreendeu, que agora é o momento de falar dele sim, não é nem do Dudu Miraima, que eu acho que ele tava tentando buscar, mas é o normal dele. Ele tentou para um lado, tentava pro outro, tentava ali pelo meio, tudo bem. Mas o que me surpreendeu foi o Romisson. Romisson tem crescido muito. Eu acho que. Eu até ouvi alguns falando ontem. Pô, falaram sempre que ele ia muito bem nos treinos e no jogo não fazia nada. E às vezes ele tava faltando se encontrar dentro do time, dentro dos jogos. Faltava confiança ali. Querendo ou não, ele sabia que tinha muitas críticas vindo da torcida. E ele sentiu uma pressão natural ali ao longo dos anos. Porque não é de hoje, né? É de muitos anos isso. Tô falando que agora ele vai ser o cara do time, mas ele tem sido um dos melhores do ano. Isso não é absurdo falar. Talvez tem gente que vai assistir aqui o que eu tô falando e vai falar, não, você tá aí, você tá maluco. Mas eu não acho que é maluquice não, cara. E muita gente que também sempre foi crítico dele, tá pensando igual. Eu não tô falando isso por causa dos outros, mas é uma coisa que quero dizer que é uma opinião de muitos torcedores aí, batateiros, que o Romisson cresceu muito. Ontem tava procurando o jogo, ele tava indo muito pro ataque, veloz, dando vários passes, procurando o jogo, não se escondendo, não pegando a bola, virando, indo pra trás. Era um Romisson diferente, sabe? Que a gente tá vendo mais nos últimos jogos, mas ontem eu acho que foi o melhor jogo dele nesse ano. Ainda que ele não tenha feito gols, como ele já fez o gol contra o Operário. Teve outro jogo também que ele fez gol, foi contra a Ponte, se não me engano. Mas eu acho que não foi o primeiro gol dele nessa temporada, ele fez mais de um gol. E ainda que ele não tenha dado assistência ou feito gol, foi o melhor jogo dele. Ele teve uma hora ali que, porra, a gente falou, caramba, Romisson, é isso, porra. Que ele tava incomodado porque os caras não estavam indo ali pelas laterais. E ele vai. E ele, sabe, cobrando os caras. Mano, muito bom de ver isso, sabe? E pontos também, eu já falei aqui mais uma vez também. Se tiver que destacar dois jogadores, o segundo é o Alex. Foi uma partida segura. Teve um momento ali que acho que ele deu um susto na gente. Mas foi uma partida segura. Apesar disso, o pênalti foi incrível, muito bem defendido. E olhando aqui os jogadores, eu acho que o ataque foi meio apagado. O Felipe Garcia, nossa, me irrita demais em campo. Mas esteve na hora certa ali e fez o gol, né? É claro que se tivesse outro jogador aí na posição dele, eu acho que também faria o gol. Sim. Mas ok, parabéns pra ele que retornou aí e agora vai acabar ganhando moral, né, com o Catalá. Mas é bom isso, talvez, por um lado, que possa motivar o Daniel Amorim também a se aplicar mais, porque a posição pode não estar tão garantida assim, né? Agora não sei quem vai ser o titular semana que vem. Acho até bom que fosse o Felipe Garcia, porque talvez é melhor até pro Daniel Amorim entrar durante o jogo do que começar jogando. Fabrício Daniel, ruim demais. Pedrinho, um lixo. Johan, tenho gostado dele quando entrou, achei ele um pouco apagado ontem, mas às vezes ele dá uns lances bons. É também importante lembrar que ele tá pegando o ritmo de jogo, ele ficou muito tempo parado, mas tenho boas. Eu tô esperando algo dele. Diferente do que eu espero bosta nenhuma do Pablo. Eu não sei ainda o que falar do Gemerson. E o Lucas Fernandes, ainda o pouco que eu vi dele, ainda não sei. Apesar que ontem ele não jogou. E pelo que eu vi aqui, não, ele foi relacionado, mas não entrou. Mas, sabe, olhando assim o elenco, se a gente se encontrar, como tiver no momento de se estar se encontrando, é interessante, porque a gente tem um elenco interessante aqui também. Tô falando que é um elenco vencedor aqui de Série B, de acesso, mas a gente ainda assim no banco, ó, a gente teve a entrada do Felipe Garcia, que foda-se, o Pedrinho também. Aliás, o Pedrinho perdeu espaço, né? Foi pro banco, merecido. Isso é um ponto bom do Catalá, ponto positivo pra ele, ó. Olha que eu não dou moral pro cara. Porque o Pedro Vitor começou como titular, o Amorim, tudo certo. O Chaporã começou como titular, pô, Chaporã, mas era o Pedrinho. Eu prefiro o Chaporã do que o Pedrinho. Aí o Pedrinho entrou, nada mudou.
E o Garcia entrou também, nada mudou. O Fabrício também entrou, nada mudou. E o Catalá foi até que bem nessa, porque ele mudou só o ataque, porque é o que tava faltando. O time tava indo bem. Não precisava mudar no meio, não precisava mudar atrás. Tinha que mudar no ataque. Ele mudou todos os três. E mudou ainda que, tipo, com uns. Nem 20 minutos do segundo tempo. Ele tirou dois atacantes. Aí um pouco mais pra frente ele tirou o Pedro e colocou o Fabrício. E tirou o Dudu Miraim e colocou o Johan. Eu achei mais uma boa sacada dele. Porque o Dudu já não tava mais rendendo naquela altura do jogo. E aí o Johan é um cara rápido, que eu vi que ele é um cara rápido. Ele em campo parece, eu já falei isso na outra resenha, ele parece um pouco o Vitinho, sabe? E teve uma bola muito boa que ele chutou ali já no final do jogo, que a gente achou que nem tinha chance de ir pro gol, porque ele tava ali na direita e tal, ele chutou assim pro gol, o goleiro defendeu, espalmou, foi para o escanteio. Mas vendo no replay, a bola ia na gaveta, ia no ângulo. Então assim, foi uma bola perigosa. Ali a gente tava na nossa frente ali, não parecia. Mas vendo na câmera de trás ali da Globo, mano, chutaço. Então, e a gente ainda teve o Pablo Diego que não entrou, o Lucas Fernandes que não entrou. Enfim, então, e olha, quem ainda no banco ainda tinha o Júnior Urso, o Gemerson. Então, assim, a gente tem um elenco interessante aí. Acabando essa Sul-Sudeste, que infelizmente a gente queria mais do Tigre nessa competição, mas a gente também tem que entender também que é uma competição, que eu já falei aqui todos os motivos, já enumerei tudo isso. Mas assim, que quando acabar vai dar também mais tranquilidade pro elenco. Que a gente já também já sabe, a gente sabe, já soube também que os jogadores também estão cansados dessa questão de ficar duas competições na semana que eles gostariam que tivesse sub-20. O próprio Catalá criticou isso na coletiva mais uma vez, botando esse dedo na ferida que o tal né, não fez nada a respeito sobre isso. E é uma coisa tão fácil de resolver, gente. É só fazer uma parceria com o clube aí, mas não. E aí, esse problema todo acaba causando que a gente não tem base, sobrecarrega o elenco que tá em Atibaia, que é uma coisa que também eles não estão gostando mais, essa coisa de ficar, ainda mais quem chegou agora, fala, pô, como assim, gente? Nós você tem Atibaia, a gente tem que pegar 1h30 de ônibus pra ir pra São Bernardo treinar, que às vezes eles treinam quando é próximo do jogo, e aí eles já ficam concentrados aqui no ABC, pra depois jogar aqui. Então, tipo, tudo é viagem pra eles. Eles viajam de lá pra jogar em casa, viajam pra jogar fora, viajam pra jogar em casa de novo, e aí tem que viajar pra Sul-Sudeste. E enquanto tem time jogando em casa, que o CT é perto do estádio, ou ainda que não seja perto, mas eu quero dizer assim, na mesma cidade, nas proximidades, e o time tá usando sub-20, e aí os caras falam assim, pô, eu tô vindo pra cá pra jogar Sul-Sudeste, Série B, tenho que viajar toda semana pra todos os jogos. É loucura, sabe? Então, uma coisa que a gente soube é que eles estão incomodados com isso. Vamos ver se. Porque, querendo ou não, era a realidade diferente anos atrás, né? Agora são uma temporada com quase ou mais de 50 jogos. Então, assim, a diretoria tem que começar a se ligar que precisa mudar isso, cara. Não dá pra ficar nessa coisa de ficar em Atibaia. é, eu espero que eles comecem a se acordar e pensar em vir pra cá logo. Que essa Série B aí, a gente esperava já que as mudanças já estariam já antes da Série B, pra que na Série B se tivesse tudo redondinho, em questões fora de campo, eu quero dizer aqui, né? Mas a gente tá vendo que não tem nada, que é a mesma coisa de sempre, né? Inclusive, né, um spoiler que eu acho que até não sei se eu falei por cima, ano que vem, mês que vem agora vai vir um novo fornecedor aí, ao que tudo indica, todas as fontes aí. Eu não vou soltar aqui o nome do fornecedor, mas fica aí a informação que vai mudar essa camisa aqui mês que vem. Quer dizer, a camisa não sei se vai mudar, mas o fornecedor vai vir. E um fornecedor muito bom, um dos melhores aí que a gente chegou a sondar aqui, que a gente chegou a especular assim, né? Que a gente chegou a pedir lá no Instagram, até fiz uma postagem semana passada de camisas. E então, vai vir, tá tudo certo, tudo assinado. Acho que o contrato desse aqui atual, que é a tal da AB Sport, acaba agora em abril. Então, em maio já deve vir a nova camisa. Não sei se vai vir agora contra a Ponte, que é dia 2 de maio, enfim. Talvez seja ali ao longo do mês que vem. Mas uma boa notícia, né, finalmente. Mas tem muita coisa que precisa melhorar, gente. A estrutura do base, CT, e aí envolvendo nós também, né? Que aí é sócio torcedor, o preço dos ingressos, divulgação. Tem muita coisa no ecossistema São Bernardo que precisa mudar urgente. Porque esse elenco no final do ano vai ficar muito desgastado. E aí eles vão bater, tanto eles quanto a comissão técnica, e aí isso eu vou ter que dar um voto ao Catalá, mas também não, qualquer cara com cérebro consegue pensar isso também. De chegar na diretoria e falar, meu, vocês precisam mudar isso, tem que acordar, precisa mudar isso, não dá. Mas enfim, gente. Sobre essa parte fora de campo, eu vou me poupar dizer muito hoje.
Só o que eu tenho a dizer é dentro de campo, que a gente tá numa felicidade aqui. E deixar aqui a classificação pra vocês, ó. Que maravilha. Que coisa linda. Durmam com essa imagem. É, entre os 4 primeiros na classificação. E segue o quarto, que o terceiro disparou. E se a gente cair de posição, tá tudo bem também. Tá em quarto. E claro que é muito cedo pra dizer qualquer coisa. Eu falo, não tô nem pensando em acesso. O meu negócio é ficar só. Mas ficar na parte de cima da tabela é lindo demais. Sabe? E vamos esperar que a diretoria, semana agora no domingo, coloque um preço melhor, gente. O que eu ouvi falar também é isso, que a Animais iam melhorar o preço dos ingressos. Mas já era pra ter melhorado já, não tem que ficar esperando virar o mês. É fatura de cartão, porra? Muda já, mano. Tem que mudar pelo menos 40, mas pra mim tinha que ser 30, 15. Ou até uma promoção, faz um jogo aí 20 10 pra ver como é que é. Vai aí, a gente faz uma puta divulgação aí. Porque o clube não faz divulgação nenhuma, né? Mas a gente vê, nós, prefeitura, aí de fazer uma puta divulgação e tentar chamar o povão aí pra vir, mano. Com um preço bom, mano, a galera com certeza vai abraçar, mano. Eu não sei se ainda diria de um estádio cheio, mas, pô, bater umas 2, 3 mil aí, pô, já seria muito foda. A gente não bateu 1.000 em nenhum dos 3 jogos em casa, mano, nessa Série B. É vergonhoso, mano. A gente bateu 1.000 em todos os jogos do Paulistão. Mais de 1.000, né? E na Série B não vai fazer isso, mano? Não bate, não tem sentido. Bom, galera, é isso, cara. Mas eu gostei muito do time contra o Goiás. Tô muito, muito empolgado. E ver que tem realmente uma luz no fim do túnel, que a gente falou semana passada. Será que existe uma luz no fim do túnel? Será que existe um fio de esperança ali desse elenco, desse São Bernardo? Existe. A gente viu um bom time contra o Náutico, ou contra o Goiás, achei ainda até que foi melhor. Claro que tem muita coisa ainda a melhorar, o time ainda tem muito que evoluir na questão de ataque, porque a gente perdeu muitos gols. E não dá pra contar com Pedrinho, com Fabrício Daniel, com o próprio Chaporã, com o Felipe Garcia, embora tenha feito gol. O Daniel Amorim já deu uma sumida. O Pedro Vitor também uma hora faz gol, outra hora ele se apaga, não aparece muito em campo. Mas eu ainda prefiro ele do que alguns outros. O Pablo Diego também perdeu espaço, mas é bom que ele fique no banco para ele se incomodar e tentar entrar e fazer diferente. A gente tem muito atacante, mas poucos têm resolvido. Imagina atacantes de anos anteriores que marcavam vários gols. A gente tem um meio campo muito melhor, uma zaga que parece estar sendo bem sólida, laterais impecáveis, ninguém mais tem o que falar do Pará, ninguém tem nem o que falar do Augusto, que antes falavam. O Romisson, então, né, tá provando pra todo mundo o quanto ele evoluiu. Então a gente tá vendo um time que tá amadurecendo, sabe, tá melhorando, se encaixando legal. Mas é isso aí, vamos ver os próximos jogos aí, contra a Ponte aí. Tem um jogo contra a Tombense antes, na quinta-feira, né? Isso é ruim, porque o time querendo não vai fazer uma viagem e volta pra cá, e aí vai jogar quinta e domingo. E aí, querendo não, vai dar uma desgastada nos. Aí se imagina que contra o Tombense vai ser um time totalmente reserva do que vai ser o time que vai começar contra a Ponte. Eu tenho certeza disso. Tipo, todo mundo que começar contra a Tombense não vai começar jogando contra a Ponte. E tentar que eles joguem o máximo possível contra a Tombense para que tenha um time mais descansado possível titular contra a Ponte Preta no domingo. Porque o foco é a Série B. Agora que o time tem que estar praticamente eliminado, que se dane também essa competição. Eu só queria terminar com uma vitória, né? Mas enfim, não sei se vai ser possível ou não. Mas é isso, galera. Ó, prometi que ia ser breve. E estamos acabando aqui o resenha de hoje. Mas agradecer demais você que ficou comigo aqui até agora. Para finalizar, mais uma vez peço para você deixar o like aqui nesse vídeo se você não deixou. Comentar aqui também para depois aqui eu comentar e reagir aos comentários de vocês aqui. E vamos que vamos, viu, galera? Vamos pro primeirão pro próximo domingo, que a gente consiga mais uma boa vitória. Ah, Tom Benz aí que se foda essa Copa aí, agora que eles também estão cagando também, eu também caguei, foda-se. E que esperar contra a Ponte vem um bom resultado. Mais um bom resultado e a gente aí ficar entre os primeiros, continuar entre os primeiros. E sonhar é possível. Não tô falando de acesso, pé no chão. Até porque é um campeonato muito longo, estamos apenas no final de abril. E aí, ó, vai até final de novembro. Mas é isso, galera. Ó, eu vim com a camisa do Bernô, eu ia vir com a camisa de seleção e tal. Esqueci, mas dane-se. Semana que vem, se eu lembrar, eu vim com uma camisa de seleção aqui. Mas o Bernô ganhou, mano. Orgulho aqui de vestir essa camisa. 2 vitórias muito boas. Contra a Náutico e Goiás, olha só. E é isso, cara. Primeira vitória em casa veio, 2 vitórias seguidas. O melhor visitante, que agora venceu em casa. Moral lá em cima. Vamos que vamos, galera. Ó, então, continue apoiando o resenha. Boa semana pra todos. E fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Fui!